Olá, estamos encaminhando para o final do nosso curso, Arroz de Terras Altas para a Elevada Tecnologia. Sejam todos bem-vindos. Estamos no módulo 8, colheita e pós-colheita. E aqui eu quero fazer um parêntese. Tenham muita atenção, pois toda qualidade construída no campo pode ser prejudicada na colheita e pós-colheita, principalmente na operação de secagem dos grãos. Estará conosco hoje o senhor Roque Bertoldo Ferretti, trazendo o seu conhecimento em manejo, dessecagem e armazenamento de grãos de arroz, com experiência de mais de 40 anos no tema. O senhor Roque é sócio proprietário da empresa Só Campo, em Formosa, Goiás. Ele tem formação técnico em agricultura pelo Instituto Municipal de Assis Brasil, IMEAB, em Ijuí, Rio Grande do Sul, em 1979. Especialização em técnica de armazenamentos de grãos 1 e 2 pela Universidade Federal de Viçosa, em 1983. Bacharel em administração de empresas pela Universidade de Ijuí, Unijuí, Ijuí, Rio Grande do Sul, em 1986. Especialização em administração educacional pela Universidade Salgado Filho de Oliveira, Universo, no Rio de Janeiro, em 1998. Especialização em produção e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, em 2005. Mestre em Ciências e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEPEL, em 2017. Bem-vindo, senhor Roque. Por favor, faça a sua apresentação. Bom dia a todos. É com grande prazer que a gente vai transmitir um pouco dos conhecimentos que a gente tem. Na década de 80, eu ingressei numa empresa onde eu fui selecionado para dar suporte num grande projeto de arroz. Que projeto é esse? Era um projeto que foi construído especificamente para arroz. Esse projeto constava 8 moegas passantes, 8 máquinas de área peneira, 40 silos de 1.200 toneladas cada silo. Tinha 12 engenhos e um parboilizado. Então, era uma empresa gigante na época, tinha 27 filiais, e eu tive o prazer de ser convidado e fui me especializar na área de secagem de arroz, que era uma das culturas que a empresa trabalhava. Então, eu fui várias vezes no Sem Treinar. Naquela época, o Sem Treinar era uma referência na América Latina em protótipos. Você queria aprender alguma coisa, você se dirigia ao Sem Treinar. Então, era lá que nós aprendíamos. Nós saía expert na área. Então, fui várias vezes no Sem Treinar. E agora, dando continuidade a esse trabalho, eu vou começar a explicar alguns detalhes que eu quero transmitir a todos. Eu tenho muito conhecimento, muita dica prática, que eu vou tentar transmitir para vocês. Eu sei que vocês vão sair bem modificados durante esses 45 minutos, ou 1 hora, vamos ver. Tá, então, o que eu quero transmitir para vocês, neste momento, que observem só, são algumas dicas práticas para a pessoa que trabalha com arroz, que hoje o trabalho, nós vamos comentar muito sobre arroz.
né? Vejam só. Recomendações técnicas. Isso, a pessoa que está ligada nessa área tem que saber essas dicas. Essa dica é fundamental. Você tem que saber o que é uma aeração e o que é uma ventilação. Por que isso? Primeiro, se eu tenho um grão seco, ele já está com 13 ou abaixo de 13. Então, vocês prestem bem atenção. O que é esse índice de aeração? É 0,1 a 0,6 metros cúbicos por minuto por tonelada. Isso é uma vazão de ar que o nosso ventilador insufla para dentro do silo. Gente, hoje eu vou bater muito sobre ventilador. Vocês vão entender a função do ventilador. Para depois, lá no final, nós saber a importância do ventilador. Tá? Então, retornando. Nós temos aqui o que é um ventilador que insufla 0,1 a 0,6 metros cúbicos por minuto por tonelada. Isso que chama-se aeração. É aquele arzinho, é uma brisa. Tá? Isso aqui, quando você põe produto úmido dentro do silo, aí já é outra conversa. Aí você precisa de uma ventilação. É uma ventania. Você precisa muito vento. Como assim? Uma ventilação é de 3 a 6 metros cúbicos por minuto por tonelada. Vocês vejam só. É 5 vezes, no mínimo, a diferença entre uma aeração e uma ventilação. Quem que inventou isso? Foi o Rock? Não, gente. Isso aqui são pessoas, pensadores, práticos, não é? São cientistas, pessoas que desenvolveram isso. E aonde você encontra essa informação? A fonte está embaixo aí, né? Então, para você tem que distinguir o que é aeração e ventilação. Tem que ficar bem guardado isso, para nós ir avançando no módulo. Entendeu? Ventilação e aeração. Produto seco, produto úmido. Vamos para frente. Segundo, temos que conhecer nossos ventiladores. Eu sei que faz muitos anos que eu trabalho com venda de silos. Eu tive, olha, até hoje, nunca um comprador se deteve a me perguntar qual é a importância de um ventilador numa aeração. Prestem atenção. O pessoal se preocupa com o quê? Com o motor. Com o motor. Quantos quilowatts vai gastar? Quanto de energia vai consumir? Não. O segredo está no ventilador. Como eu falei antes. Com o tempo, nós vamos passando a informação para vocês, nós vamos avançando nesse trabalho. Nós temos aeração, temos ventilação, e a vazão de ar é uma diferente da outra. E nós temos que conhecer nossos ventiladores. Não é o motor, o segredo desse negócio. O segredo desse negócio são os ventiladores. Sua vazão que é muito importante. Temos que estar consciente disso, tá? O grande segredo está aqui. Então, aí nós temos o ventilador axial, nós temos ventilador centrífugo, inline. O
que são os axial? São aqueles que têm alta vazão e baixa pressão. Né? E tem o centrífugo, que tem baixa vazão e alta pressão. Vamos avançando, que vocês vão entender esse trabalho. Vejam só. Eu tenho muitas informaçõezinhas que eu busquei de muitos autores. Isso aqui é um conjunto de informação para depois, lá no final, nós colocar tudo isso que vocês estão aprendendo agora, nós vamos colocar em prática. Percentagens de umidade recomendada para a colheita em silagens seguras de grãos. Nós estamos falando hoje sobre arroz. Entendeu? Então, o que acontece? Arroz irrigado ou de terras altas. O ideal desse arroz é colher entre 22% a 24% de umidade. Né? Se nós temos intenções de curto prazo de armazenar, se armazena um pouquinho mais úmido. Se nós temos maior prazo para armazenar, se seca um pouco mais. E assim por diante. Então, isso aqui não sou eu que inventei também. Tá? Isso aqui são cientistas, são escolas, né, de armazenagens, são pessoas intelectuais que defenderam teses e comprovaram que o arroz, a melhor unidade para a colheita, entre 22 a 24. Tá? Então, vamos indo. Só um pouquinho. Precisamos saber também dessa forma. Nós temos que estar conscientes. Tu não precisa ter muito estudo para entender isso aqui. Nós temos que estar conscientes e sabendo que o grão é um ser vivo. Ele é um ser vivo. E ele precisa, né? Caso ele precisa, né? Ele respira, ele absorve oxigênio. Não esqueci, ó, é um ser vivo, absorve oxigênio, libera gás carbônico, água e calor. Isso que é normal, acontece dentro dos silos, em qualquer lugar que você armazenar o grão, ele é um ser vivo. A não ser que tu mata ele, aí ele deixa de respirar. Ou você tira, ou mumifica o grão, tira o poder de respirar, elimina a entrada de oxigênio. Mas se você deixar ele em condições favoráveis, ele vai absorver oxigênio, vai liberar gás carbônico, água e calor. Um exemplo, você está dentro de um silo, você vai ver que sobe um calor em cima do silo. E sobe um calor úmido. E nessa umidade nós temos a água, e tem bastante gás carbônico. Tá bem? Então, isso aqui, nós temos que estar cientes disso aqui, porque depois nós vamos retornar isso aqui, para nós ver quanta besteira a gente faz. Tá bem? Vamos para frente. Fatores que interferem na respiração. Nós temos a temperatura. A temperatura, o que é? Temperatura. Graus centígrados é a temperatura. Nós temos um grão, por exemplo, tira da lavoura com 35, 37, e leva para dentro do armazém, e se tiver bastante impureza, ele vai esquentar mais ainda. E nós tiver umidade, nós tiver organismo vivo, porque o caruncho já vem, muito organismo já vem da lavoura, o grão já vem com óvulos e assim por diante, e ele vem e vai começar a se decompor. Porque tem carunchos que comem, que furam o grão, e outro come a farinha, e assim por diante. E tem ácaros, enfim. É uma composição violenta dentro do sistema de armazenagem. Impurezas,
tudo favorece na respiração do grão. Aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe. Tem um detalhe aqui muito importante que vocês prestem bem atenção que nós vimos em cima. Isso aqui já é eu já busquei de um outro livro, são outros pensadores. O que acontece? Nós pegamos uma eração de grãos. Vocês podem ver, se nós dividir o 22,9, vazão de ar recomendada por metros cúbicos por hora por tonelada. Isso aqui em casa vocês vão fazer. Quando é uma eração, é uma coisa. Quando é uma secagem com resfriamento, é outra coisa. Aí entra a ventilação. Então, para você ver, esse autor recomenda para você fazer uma aeração perfeita, se você dividir 22,9 metros cúbicos por hora por tonelada, nós vamos ter 0,38 metros cúbicos por minuto por tonelada. Isso quer dizer o quê? Que é uma aeração lá no início que nós vimos. O que é uma aeração? 0,1 a 0,6 metros cúbicos por minuto por tonelada. Tá? Agora, se vocês vêm aqui embaixo, secagem com resfriamento, aqui está escrito soja, mas pode ser arroz, pode ser feijão. Se vocês dividir, a medida, que tem que ficar bem consciente, tem que estar muito... quanto mais úmido eu botar o grão dentro do silo, mais vento eu preciso. Se vocês pegar um grão com 21, 22, vocês viram que o autor antes falou que a recomendação para nós armazenar um arroz era de quê? 22, 24 de umidade. E aqui, o que acontece? Então, nós vamos precisar de grande ventilação, grande quantidade de ar. Se você pegar 187,3 metros cúbicos por tonelada, metros cúbicos por hora por tonelada, tu tem que dividir por 60. Por que 60? Porque é 60 minutos. Nós vamos ter um índice de 3,12 metros cúbicos por minuto por tonelada. Isso aqui eu passei para comprovar aqueles outros pensadores, aqueles outros técnicos, comprovaram que a aeração precisa um baixo índice de vazão de ar. Mas se você quer fazer uma secagem de qualidade, um resfriamento em grão úmido, você precisa uma grande vazão de ar. Vocês estão vendo que não adianta eu ter motor, eu preciso de ventilador. Eu preciso de ventilador, que toda vez que você vai comprar, o pessoal se preocupa com o motor e esquece o ventilador. O importante é o ventilador, porque vocês observaram no slide anterior, que nós tínhamos lá, os ventiladores axial é uma coisa, centrífugo é outra, né? Então, nós tem que ficar claro isso aí, para nós ir seguindo para nós fazer os exercícios, ficar sabendo, ir na prática e olhar para o nosso ventilador e ficar pensando que tipo de ferramenta eu tenho em minha propriedade, tá? Que o meu objetivo hoje é fazer vocês pensar, retornar em casa e ficar olhando e observando o seu ventilador. Tá bem? Vamos dando seguido. Aí agora, peso específico. Para que isso aqui também? Nós precisamos do peso específico de cada grão.
E nós estamos falando hoje de arroz com casca, né? Nós colhemos ele com casca, então nós temos que saber peso específico. O que quer dizer o peso específico? Aqui no slide, por exemplo, uma tonelada de arroz com casca, ele tem em torno de 0,6 metros cúbicos. Se vocês pegar uma tonelada de arroz, multiplicar por 600 quilos por metro cúbico, vocês vão ter, e divide por 1.000, vai dar 0,6 metros cúbicos, 0,6 tonelada, tá? Vamos de novo. Você pegar uma tonelada de arroz com casca, ele pesa 600 quilos por metro cúbico, ou 0,6 tonelada, tá bem? Toda a cultura tem o seu peso específico, porque isso aqui o pessoal precisa para dimensionar um silo, com a sua capacidade, e assim por diante, né? Então, tu pega, por exemplo, um silo, tem 120 toneladas. Na realidade, não tem 120 metros cúbicos. Tu tem que ver a cultura que tu vai armazenar ali dentro para você saber como está seu ventilador. Por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber para mim tomar a decisão se eu posso colocar produto muito úmido, menos úmido ou seco dentro do silo. Já nós vamos chegar lá, moçada. Vamos indo com calma que nós vamos chegar lá. São tudo dicas que no final nós vamos reunir e vamos entender o porquê de todas essas informações. Vocês podem ver que são vários autores. Então, é muitos livros que eu fui tirando a informação de um e do outro para nós chegar no final, ter uma orientação técnica precisa e fundamental para nós ter um arroz de qualidade, tá bem? Vamos para frente agora. Vejam só. Aqui, então, nós temos aqui, eu trouxe uma planilha de um fabricante. Eu estou questionando vocês, para vocês chegarem em casa, verifiquem. Vocês não vão encontrar a vazão do ventilador. Vocês vão encontrar rotação, vão encontrar os cavalos, classe, polo, entendeu? Mas vazão, o fabricante não costuma colocar, tá? Mas é um item fundamental para você tomar uma decisão, numa armazenagem de arroz úmido dentro do teu silo ou do teu armazém. Eu preciso saber a vazão de meu ventilador. Eu preciso conhecer a ferramenta que eu tenho em casa para mim tomar uma decisão. Eu estou colocando aqui um exemplo. Se alguém tiver algum ventilador da OTAN, entendeu? Possa fazer essa informação. Eu aqui, porque nosso exercício mais adiante vai ser baseado em quê? Num ventilador de 25 metros cúbicos por hora, tá? Que logo nós vamos rever todas essas planilhas, esses slides, porque nós vamos fazer um exercício, é muito simples, muito prático, para você tomar decisão e conhecer seu equipamento que você tem em casa. Não precisa ser um engenheiro, um grande pensador para entender, porque eu vou dar macete, dica muito prática, mas esses slides que eu estou fornecendo para vocês, vocês precisam saber. Toda vez que você comprar um ventilador, por favor, peçam a vazão.
eu quero a vazão. Antes de comprar um ventilador, precisa saber a vazão para você saber que serviço que você pode executar num silo. O silo é parte de um sistema. Ah, eu tenho um silo, sim. E qual é o ventilador? Qual é a vazão? Não sei. Então, tu tem um equipamento, é uma coletadeira com motor, da vez, fraco. Tu tem uma coletadeira com uma estrutura muito grande, mas um motorzinho muito fraco, né? Então, esse é o detalhe. Então, tem momento que você quer trabalhar quer colher com toda a força a coletadeira, mas o teu motor não aguenta, né? Então, o que acontece? Toda vez que você for comprar um silo, por favor, primeiro, o que eu vou armazenar dentro desse silo? Eu vou armazenar grão úmido? Vou armazenar grão seco? E esse úmido, com quanto de umidade? Né? Temos que estar atento disso aí. Então, nós temos que estar sabendo que tipo de operação eu vou fazer dentro do meu silo. Ah, tudo bem, eu quero colher arroz úmido e jogar para dentro, mas se o meu motor é fraco? Já nós vamos ir à frente e nós vamos entender esse princípio. Né? Já vamos entender. Vamos lá. Então, olha aqui só. Por quê? Então, esse cálculozinho, nós temos que saber. Um exemplo, meu patrão lá tem um silo, beleza? Tem um silo, tá bom? E ele tem uma lavoura de arroz, beleza? Nós vimos antes que a recomendação do arroz é colher 22% a 24%. O peso específico do arroz quanto é? 600 quilos por metro cúbico. E qual é a capacidade do silo? 120 toneladas. Tá? 120 toneladas. Aí o que acontece? 120 toneladas. Aí nós temos vazão do ventilador. Do tamanho 730, deu 25 metros cúbicos por hora por tonelada. Tá? Vamos fazer o cálculo. 120 toneladas, que foi quando nós compramos o silo, não é? Eu estou colocando um exemplo que existe numa fazenda. Eu tenho um silo de 120 toneladas, eu quero botar arroz dentro, a 600 quilos por metro cúbico, eu vou ter 72 metros cúbicos, certo? Aí eu tenho uma vazão de ar do motor que o fabricante me forneceu de 25 metros cúbicos por hora, por tonelada, certo? Então, vocês estão vendo como é importante o fabricante me fornecer a vazão do ventilador. Eu vou ter 347,2 metros cúbicos por hora por tonelada. Aí eu vou dividir por 60 minutos. Vai dar 5,7 metros cúbicos por minuto por tonelada. E agora? Uma estrutura dessa, um equipamento desses, eu posso botar produto úmido? Lógico que eu posso. Ou se posso, tranquilo, porque o nosso índice que nós tinha colocado era de 0,1 a 0,6 metros cúbicos por minuto por tonelada quando era aeração, para produto seco, não é? E de 3 a 6 metros cúbicos por minuto por tonelada. Eu tendo uma situação dessa, eu posso botar arroz seco ou arroz úmido aí dentro. Arroz, feijão, soja, tranquilo. Entendeu? É tranquilo, uma situação muito tranquila, tá? Então, isso é fundamental nós estar sabendo sobre esses detalhes.
tá? Tem que saber. Então, e se der menos? E se der um índice de, por exemplo, em vez de 5,7, der 2,2? Você pode pôr, mas não um grão de 23, 24 de umidade. Compreenderam? Então, esse detalhe que nós temos que conhecer a ferramenta que nós temos na mão para tomar uma decisão. Compreendeu? Isso é uma informação que eu gosto de deixar bem claro para a pessoa que vai administrar, que vai tomar uma decisão. Ele tem que conhecer o seu equipamento. Vamos para frente. Bom, conhecendo tudo, conhecendo toda esses pequenos detalhes, aí agora nós vamos entrar numa tecnologia chamada seca-aeração. O que é isso, seca-aeração? Bom, seca-aeração, gente, é um trabalho, é uma tecnologia que foi desenvolvida em 1962. Vocês não vão pensar, essa tecnologia, ela foi mais usada, mais indicada para arroz ou de terras altas, que na época nós chamava de sequeiro, ou arroz inundado. Como é que funciona isso, gente? Então, nós, de posse de todas aquelas informações, nesse projeto, de todas aquelas informações, aí agora eu vou usar a tecnologia. Agora eu vou entrar na prática. Como que funciona isso? Tá? Como que funciona? Então, o que acontece? Vocês podem ver, em 62, isso foi criado lá nos Estados Unidos. Foi um engenho, foi desenvolvido por um serviço de pesquisa americana, em cooperação com uma universidade. E o diretor-geral é o seu Jorge, né? O engenheiro agrícola. E a primeira publicação dele foi em 64. Tá? Para vocês verem, em 64. Eu fui aprender em 80. E eu ando para esse Brasil até hoje. Até hoje. Você não encontra um ventilador bem dimensionado. Tá? Porque ninguém põe em prática isso aí. Como que funciona essa tecnologia? O princípio da seca-aeração. O que é isso, gente? O que esses engenheiros descobriram em 60 e poucos lá? É um processo que envolve a eliminação de todo o resfriamento do secador de fluxo contínuo, gente. O que é isso, gente? Já nós vamos ver. Já eu vou mostrar para você num esquema. Tá? O que acontece? O arroz, ele sai da lavoura, ele não... Qual é o objetivo do arroz? Não pode ter grão quebrado. A dona da casa não quer grão quebrado. Ela quer grão inteiro. Então, se eu colho um arroz, ele não pode levar choque térmico. Então, não deve levar choque térmico. Vamos lá, então. Vamos estudando mais um pouco. Logo vocês vão entender. Logo vai ter o esquema de como funciona. Vocês vão entender. É muito simples. Tá? Então, elimina o arroz, passa na máquina de limpeza. Primeiro sai da lavoura, passa na máquina de limpeza. Tá? Aí vai para o secador. Né? Vamos indo para frente, Colhe o grão com alta umidade, 22% a 24%, aproveitando a temperatura da natureza. Assim teremos grão mais inteiro e redução de danos mecânicos. Passa na pré-limpeza, o mais breve possível. Não pode ser moega, muito importante. Não pode ser moegas grandes. Por que acontece? O pessoal deposita o grão dentro de moega grande e vai descarregando um caminhão atrás do outro e vai ficando dos lados, vai esquentando e vai estragando o arroz. Tem que ser moegas pequenas, bastante ângulo para ela ir rápido para dentro do silo. Tá bem? Muito cuidado com isso. Não se faz moegas grandes.
tá? Não se faz moedas grandes, porque o grão é igual a um rio, tem a correnteza no meio, e dos lados vai ficando os braços, e vai ficando, quando você vai acordar, tem arroz amarelo estragado dos lados, tá bem? Muito cuidado. Vamos para frente. Então, essa aqui é uma informação importante também. Não sou eu que inventei isso aqui, mas quem trabalha com arroz tem que saber. Tá? Um arroz em casca, até 20% de umidade, 44 de temperatura. Até 20%. Então, ó, cuidado com esse detalhe. Porque isso aqui, quem tem o mini secador, ele aplica essa tecnologia. Por que ele aplica no mini secador e não aplica no secador grande? Tá? Então, esse é um detalhe. Tem que fazer bem direitinho essa técnica. E não é eu que inventei isso aí. Você pode ver que são grandes pensadores. A fonte disso aí é onde? Tá aí, ó. O pensador está embaixo aí. Né? Então, quem trabalha com grão tem que saber. E não adianta ele botar 70, 80, 90 e vai quebrar todo o arroz. Tá? Tem que tratar com carinho. Bom, secador sem resfriamento. O que é isso aí? Prestem bem atenção. É como eu estava comentando antes, a secagem, a seca-aeração, é um processo que envolve a eliminação de todo o resfriamento na secagem de fluxo contínuo, transferindo-se os grãos quentes e úmidos para o interior de um silo de seca-aeração, onde irão ser resfriados. Então, vejam bem, na época, quando eu cheguei da escola, vejam só, aí cheguei naquele projeto gigante, com um monte de secadores montados, e eu peguei, fechei toda a entrada de ar frio, né? Começaram a questionar. Não foi fácil para mim convencê-los. Não foi fácil. Né? Então, o grão vinha da lavoura, ele vinha úmido, passava na máquina de limpeza, entrava no secador, ia para o silo, quente, tá? Ia para o silo. Aí ficava descansando lá. Então, aqui está toda a explicaçãozinha direitinho. Então, voltando. O grão vem da lavoura, entre 22 e 24 de umidade, eu estou falando de arroz, né? Ele passa na máquina de limpeza, isso é rápido, não pode ser moedas grandes, deixar bem claro, não pode ser moeda grande. Se você quer ter arroz de qualidade, não pode ter moedas grandes, tem que ter um alto grau para ela correr fácil esse arroz, para não ficar arroz estocado em moega. Porque o que acontece? A moega é igual a um rio, tem uma correnteza no meio, e vem um caminhão, vem outro, e de repente vai ficando arroz nos lados. E esses lados vai ficando amarelo. Com o tempo, quando está acabado, aí você vai puxar, vai ter arroz amarelo. Tá? Então, o arroz vem da lavoura, úmido, passa na máquina de limpeza, passa no secador, né? E aí, sem ar frio, vai para dentro do silo. Aqui no silo, que está o grande segredo. O grande segredo está no silo. Não pode. O que não pode aqui? Ó? Nós temos que ter um silo muito bem dimensionado com a ventilação. Por quê? Se eu botar um produto úmido, quente, dentro do secador, o que vai acontecer? Se eu não tiver uma aeração eficiente, na realidade não é uma aeração, é uma ventilação eficiente, eu vou perder o arroz. O que é uma ventilação eficiente? Entre 3 a 6 metros cúbicos por minuto por tonelada. Então, explicando, o grão vem para dentro do silo, encheu o silo, você deixa o silo
descansando. De 10 a 12 horas. Gente, essa dica não é só para arroz. Principalmente nós aqui do Centro-Oeste, que trabalhamos com feijão. O que acontece? Que tem muito feijão em pivô. Hoje é falar sobre arroz, mas é uma dica para o feijão. Você tem muito feijão em pivô, você retira a água. Quando o feijão, não me deixe secar o feijão na lavoura. Tira o feijão com 20, com 18 e me leve esse feijão para dentro de casa. Tu vai ter uma qualidade de grão melhor, grão inteiros, não vai ter grão quebrado, e leve para dentro do silo, deixa ele descansar, 10, 12 horas, depois você liga a aeração, tá? E só esse assunto nós passamos meia manhã falando sobre esse princípio de funcionamento. Ah, depois eu tenho pressa, eu quero esse grão urgente, porque vai que acontece que você quer vender esse grão, ou quer engenhar esse grão, aí tu tem que voltar para o secador novamente. Compreenderam? Então, mas eu tenho pressa, eu não posso administrar esse negócio num silo. Eu tenho pouco silo. Eu quero que o feijão não está baixando rápido, eu tenho que dar uma cruzadinha, um cheirinho só de ar quente e ar frio, vai embora. Tá? Esse é o princípio da seca-aeração. Ele vem úmido e quente, vem úmido da lavoura, passa no secador, só no ar quente, vai para o silo, deixa descansar e vai administrando só com a aeração. Mas nós temos que ter um sistema de aeração muito bem dimensionado, chama-se ventilação, entre 3 a 6 metros cúbicos por minuto por tonelada, dando continuidade. Veja só, aqui está toda a teoria. Qualquer leigo que gosta de ler e vai entender. O grande segredo está nesta operação. Você pode usar para arroz, para feijão, para semente de soja, principalmente, né? E assim por diante. Tá, moçada? Tá bem explicadinho aí. Bom, o que eu quero salientar isso aqui? Se nós temos um silo, nós fez todo o processo. Colhe úmido, passa a máquina de limpeza, joga no silo. E nós temos mal dimensionado o sistema de aeração. Nós vamos, primeira coisa, vai começar a esquentar, vai começar lá aquele processo de respiração. Nós vamos estar fornecendo o sistema de aeração, vai jogar aquela brisazinha, vai jogar oxigênio. Nós estamos botando lenha na fogueira e o grão vai começar a esquentar, vai liberar gás, vai liberar calor, água, vai subir, principalmente em silos que está fechado, joga, dá condensação, vai começar a estragar o arroz ou o feijão em cima no teto, tá? E os fungos vai ter todas as condições propícias para o seu desenvolvimento. E já não vai mais servir para semente, né? Então, esse é o detalhe fundamental. Isso quero deixar bem claro, está aí também. Aí, conclusão de toda essa brincadeira. Com todo esse cuidado, conseguimos um grão de arroz, feijão, semente de soja, sem perda de peso além do recomendado, grãos inteiros, sem odor desagradável, com excelente percentual de cozimento, cor natural, se mantém o vigor e a germinação. Em casos que tenha intenção de usar para a semente, tá? Após essa operação, pode-se usar o secador contínuo para obter um maior rendimento na secagem de sementes. É aquele processo que eu falei. Se você não tem uma quantia de silos apropriada, aí você tem pressa em vender, tem pressa em engenhar o arroz, aí você vai ter que retirar do silo, né? É lógico que tu já armazenou com 22, é bem provável que você não vai ter mais esse arroz com 20, com 18, vai ter com 15, com 16, aí você só dá uma passadinha no secador e está pronto para você ter um produto de qualidade, tá? Então,
Eram essas as minhas colocações. Então, de tudo, eu quero só agradecer a todos os técnicos, aos organizadores desse evento. Um grande abraço e muito obrigado, e eu estou à disposição de todos vocês.